Você já ouviu dizer que pacientes com câncer podem ser encaminhados para a reabilitação no momento da realização da sua perícia? Se isso aconteceu com você e se esse assunto te interessa, vem comigo para esse vídeo que eu vou te trazer algumas dicas e informações sobre esse conteúdo. Chegando por aqui agora, quero te dar as boas-vindas. Você está no Câncer Direitos, o único canal do Brasil que fala do direito dos pacientes com câncer de uma forma clara que você entenda. Eu sou Natália Scalabrini e tô aqui depois de também ter me tornado paciente oncológica. Hoje eu quero te contar um pouquinho sobre essa reabilitação do paciente com câncer e que traz tanto temor. Afinal, muitos pacientes vão para a perícia aguardando a tão sonhada aposentadoria, mas quando chegam lá são surpreendidos com o encaminhamento para a reabilitação. O que a gente precisa saber sobre esse tema é que a reabilitação ela é um programa para retornar o paciente ao mercado de trabalho, desenvolvendo nele novas habilidades para o desempenho de algumas funções. A reabilitação ela é destinada àquelas pessoas que já estavam em gozo de auxílio-doença e que tiveram sequelas permanentes, ou seja, elas ficaram incapazes permanentemente e totalmente para o desempenho das suas funções, daquela atividade que o paciente já desenvolvia. É por isso que a reabilitação vai buscar o desenvolvimento de novas habilidades, para que o paciente consiga desenvolver outras atividades diferentes daquela com que ele já trabalhava quando foi acometido de uma doença ou de um acidente do trabalho que geraram o gozo do auxílio-doença. Quando a gente fala aqui de reabilitação, é porque não existe a menor condição daquele paciente, daquele segurado do INSS, ser mantido na sua função atual. Ou seja, aquela profissão que ele sempre exerceu, não há a menor condição de ser mantida. Vamos pensar aqui no caso de uma mulher que realizou esvaziamento axilar e que tinha como profissão estoquista. Então ela carregava caixas pesadas para repor o estoque de alguma fábrica, de algum local onde ela trabalhava. Ora, se esse esvaziamento trouxer como reflexo redução da força atestado pela equipe médica que acompanha aquela paciente, será sim recomendado que ela não exerça mais aquela atividade que exige a demonstração de força. Por isso, poderá haver uma indicação para a reabilitação daquela mulher para que desenvolva novas habilidades e tente desenvolver outras funções, outras profissões. Entenda aqui que a reabilitação é esse programa do INSS que vai tentar subsidiar esse paciente de todos os modos possíveis, que ele aprenda uma nova função, inclusive com fornecimento de cursos, transportes para o paciente chegar até esse curso, alimentação para o paciente realizar esses cursos, dentre algumas outras, como, por exemplo, colocação de próteses ou órteses, se a doença ou o acidente do trabalho tiver causado alguma amputação que torne incapaz o paciente para aquela atividade que ele já exercia. Quando a gente falar em reabilitação, a gente está falando obrigatoriamente na mudança de profissão, mudança de ofício, mudança de atividade. Não tem como a gente reabilitar um paciente e ele permanecer naquela mesma atividade que ele já vinha praticando. A reabilitação vai ser indicada lá pelo perito médico na hora da sua perícia. Quando você estiver passando lá na sua perícia, pensando em renovar o seu auxílio-doença ou pensando até mesmo em angariar uma aposentadoria por invalidez, será nesse momento que o perito vai recomendar a sua reabilitação. E aí eu quero te dizer que não há motivos para você se descabelar. Por quê? Essa é uma indicação do perito médico. Feito isso, o INSS vai reagendar uma nova perícia para você. Dessa vez, essa perícia vai ter um médico
e também um assistente social, para que eles avaliem novamente se o seu caso é sim caso para encaminhamento de reabilitação. Então, observa que o paciente ainda terá uma segunda oportunidade de demonstrar que sim, ele quer ser reabilitado, ele quer voltar ao mercado de trabalho e que ele quer aprender essas novas atribuições. Mas também pode ser a oportunidade que o paciente tem para demonstrar que não é caso de reabilitação, que é sim caso de manutenção do auxílio-doença ou ainda, indo mais além, caso de aposentadoria por invalidez. Nessa segunda perícia, eles poderão entender o quê? Que sim, aquele primeiro perito indicou corretamente a reabilitação para esse caso. Esse paciente tem condições de ser reabilitado para uma nova função, para um novo cargo, para uma nova atividade. Então, eles vão dar o parecer dele, a decisão deles, no sentido de que, sim, encaminhe-se ao paciente ao programa de reabilitação. Por outro lado, eles poderão entender o contrário, que não é caso de reabilitação, que não há potencial laborativo nesse paciente, sendo o caso até mesmo de aposentadoria por invalidez. Por isso que é muito importante você ter conhecimento de como é o trâmite desse processo de reabilitação, para que você, debatendo com a sua equipe médica, consiga entender se há perspectivas de retorno ao trabalho sem prejuízo da sua saúde. Importante dizer isso, que se as novas atribuições, as novas profissões que lhe forem ensinadas prejudicar a sua condição de saúde, não será possível o programa de reabilitação. Esse também é um dos argumentos a serem utilizados pelo paciente acaso esse programa seja recebido negativamente. E se o paciente passou por todo esse programa de recuperação, mas não conseguiu aprender um novo ofício, não desenvolveu novas habilidades, não conseguiu recolocação no mercado de trabalho. Nesse caso, a gente entende que a reabilitação foi frustrada. Ela não cumpriu com seu objetivo de reabilitar esse paciente. Então, a gente entende que ela não foi concluída. Se ela tivesse sido concluída, o paciente ganharia um certificado de reabilitação profissional, que permitiria ele retornar ao mercado de trabalho, porque nesse certificado estaria descrito algumas funções e atividades que seriam passíveis de ser exercida por ele. Mas se o paciente não conseguir esse certificado, ou se lá naquela segunda perícia realizada entre o assistente e o médico, eles também entenderem que não é caso de reabilitação, então veja, são duas oportunidades. Lá na perícia é uma oportunidade, ou se você passou pelo programa, mas não conseguiu reabilitar, o INSS deverá então aposentar você por invalidez. Se você já passou por alguma situação semelhante, me conta aqui nos comentários. Me conta, inclusive, se você tinha medo do programa de reabilitação e se esse vídeo abriu a sua mente. Se você gostou, já aproveita para compartilhar com os nossos outros oncoamigos e alertar sobre esse procedimento que a gente tão pouco conhece.